Muito bem, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo 20, nós vamos dar seguimento aí ao estudo dos 10 mandamentos. À medida que os irmãos encontrarem, se coloquem de pé, nós vamos fazer a leitura como temos feito até o verso 17, ok? Êxodo 20, 1 a 17. Vamos ler juntos, irmãos? Leia bem alto, tá ok? Bem forte aí. Leiamos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos orar. Santo, eterno e poderoso Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela leitura da Tua Palavra, pedimos que o Senhor, ó Pai, venha falar aos nossos corações nessa manhã, use esse miserável servo que sou nas Tuas santas mãos para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentar, irmãos? Muito bem. Hoje, então, nós chegamos ao 6º mandamento, né? E qual é o 6º mandamento aí, irmãos? Vocês estão aí em cima do texto, né? Qual é o 6º mandamento? Não matarás, né? O verso 13 aí, né? Versículo bem curto, né? Fácil de decorar. Você não tem decorado, agora você já tem, né? Não matarás. Esse aí é o 6º mandamento, ok? Então, nós vamos estar discorrendo um pouco sobre este tema, né? Hoje de manhã. Então, nós vivemos aí, a guia de introdução para a gente entender um pouco, a gente vive numa sociedade, né, marcada pela violência. O irmão, inclusive, Lucas, enquanto esteve aqui pregando, ele citou a respeito disso. Eu não sei se é verdade, né? Mas nós acabamos recebendo aí essa semana, se não me falha a memória, que em um só dia, eu até duvidei, mas aquela dúvida assim que você fica meio, né, acha que pode ser verdade, mas que em um dia só, aqui em Pitangueiras, tinha tido 100 assaltos. Eu não sei se vocês receberam, obrigado. Vocês receberam esse áudio? Vocês receberam esse áudio? 100 assaltos. Eu não sei aonde está a verdade disso aí, pode ser que tenha mesmo, mas eu achei assim um negócio de louco. Imagina uma cidade de 40 mil habitantes, em um dia, 100 assaltos. Que loucura!
mas também não é de duvidar, né? Dado a questão hoje que nós vivemos, uma violência terrível. Ainda mais que hoje, infelizmente, né, por conta daquele que foi eleito aí pelas urnas, ele tem inclusive o pensamento deles, irmãos podem ver isso depois nas redes sociais, é de um desencarceramento em massa. Ele falando com a própria boca dele, que esse negócio de crime de roubar celular, esses trem aí, não tinha que ser preso por isso não. Então você imagine, né, se isso acontece, creio eu que não vai acontecer, mas se isso acontecer, imagino que o Brasil não vai virar. Nós já vimos inclusive a festa, né, no dia lá da vitória dele, só gente boa comemorando, não foi? Vocês viram? Vocês receberam o vídeo, vocês viram lá no morro, no Rio de Janeiro, o pessoal com a metralhadora para cima, né, comemorando, fazendo sinalzinho, aquela maravilha. Então você imagina só como que é a tendência, né, se Deus não tiver misericórdia de nós, a tendência da violência no país nos próximos anos. Então olha só onde é que nós vamos chegar, né? Então olha, esse é um problema, mas esse não é só um problema a nível Brasil. O problema da violência é um problema a nível mundial, né? E nós temos visto essa violência aumentando, até mesmo naqueles países onde a gente olha assim e fala, nossa, mas como que a pessoa, ela pode ter tamanha maldade no coração dela de fazer um mal, inclusive sofrendo um grande risco desse, né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existe, né? Que no Brasil não tem, tá bom? Por exemplo, prisão perpétua. Você sabia que no Brasil não tem prisão perpétua? Nós temos aí alguns políticos aí que foram condenados pela Lava Jato, e alguns que pegaram até 400 anos de prisão. Mas isso não é prisão perpétua no Brasil. Sabe por quê? Porque se ele tiver 30, 35, ele vai cumprir no máximo 30 anos. Ou seja, com 65 anos, se ele não tiver morrido, ele vai estar nas ruas de novo. Está entendendo isso? Então no Brasil não tem prisão perpétua. Você só cumpre o máximo de 30 anos. Para nós, pessoas de bem, a gente não quer cumprir nem 30 minutos, né? Dentro da cadeia, isso a gente não quer. Mas veja, não tem prisão perpétua, nos Estados Unidos tem. Nós não temos aqui, por exemplo, pena de morte, nos Estados Unidos tem. E nos Estados Unidos não tem crime? É o país mais seguro para se viver? Não, ainda existe crime, ainda existe a maldade, né? E nós sabemos por conta disso, até mesmo nós falamos isso no início do nosso estudo sobre os 10 mandamentos, né? Nós falamos sobre isso, que a lei é justamente para apontar isso, que o homem é mau mesmo, que o homem é pecador mesmo, que o homem, né, por si só, ele não pode mudar a si mesmo, que ele também não pode, né, nem mesmo salvar a si mesmo. E a lei, então, ela faz isso, ela mostra como nós somos ruins, como nós somos pecadores, como nós somos perversos, e ela aponta para quem? Para Jesus. Amém, irmãos? Ela aponta a Jesus Cristo. Então, amado, quando nós falamos aqui sobre o não matarás, e a gente vai entender um pouco sobre isso, a gente vai ver que esse tema, inclusive, ele é bem abrangente, e talvez até cause para alguns aí até um certo, vamos dizer assim, pensamento, né, contraditório com aquilo que a Bíblia mesmo nos ensina. Então, por isso, por esta violência, né, que nós temos no mundo hoje, é uma oportunidade, inclusive, ímpar para a gente discutir essa questão e estudar esse 6º mandamento falando sobre não matarás. Porque um dos pontos deste mandamento, que muitos têm discutido, inclusive cristãos, né, têm discutido, e por não conhecer bem as Sagradas Escrituras, acaba se posicionando do lado contrário, por exemplo, na questão da própria pena de morte. Alguns acham que a pena de morte é antibíblica, e nós vamos ver que não é assim. Nós vamos ver que a pena de morte ela tem respaldos bíblicos. Aí você olha, mas não matarás, pastor, como é que pode ter? Nós vamos ver isso mais adiante, ok? Então, para muitos que não conhecem, né, a Deus, a sua palavra, a vida humana, hoje em dia, ela parece ter perdido o seu valor, literalmente. Quando eu morava em Franca, nós estávamos morando lá, acho que 2, 3 anos antes da gente vir para cá, hoje nós temos aí no nosso estado, em alguns outros estados, que esse crime organizado de São Paulo acabou passando também. Então há um crime organizado. E lá em Franca, o que estava acontecendo era o seguinte, as pessoas estavam comprando drogas, mas não estavam pagando as drogas. E então, tempo antes da gente vir para cá, uma pessoa no bairro, inclusive o lado, né, do bairro da nossa igreja, ela devia R$10 ao crime. E aquele que era o líder do tráfico, ele olhou para outras pessoas que deviam uma quantidade também, e ele disse assim, ó, o negócio é o seguinte, eu pago a sua dívida, mas você vai ter que matar o fulano para mim.
E não pode ser qualquer morte, não. Encomendou exatamente a forma como seria o assassinato daquela pessoa, com requintes de crueldade mesmo. Isso para quê? Para passar uma mensagem para todos aqueles que deviam o crime, que eles deveriam pagar as suas dívidas. E essa pessoa foi e matou uma outra por causa de R$10. R$10. É óbvio que depois de alguns dias, passada a mensagem, né, na nossa região lá, aumentou muito o número de roubo, né, de furto, para que eles então pagassem as suas dívidas com o tráfico e não viessem morrer da mesma forma com que aquela pessoa havia morrido. Então, olha só, a violência, né, onde é que chega, olha o valor, né, da vida humana hoje para o ser humano. As pessoas hoje matam umas às outras a troco de nada. Eu estou falando R$10 e em algumas situações a gente até sabe que R$10 é muito, porque tem gente que mata por menos do que isso. Alguns matam só mesmo por prazer de matar, né? Recentemente nós tivemos inclusive uma reportagem, né, de um dos piores bandidos aí do Brasil, era um serial killer, né? E ele falando, ele dando a entrevista, ele mesmo falando, ele tinha prazer em matar. Ninguém sabe quantas pessoas realmente aquele homem matou. Que a justiça, né, conseguiu condenar ele foi com 72 homicídios provados. Olha só. Mas o homem matava só por matar, porque para ele achava que isso trava, né, prazer para ele. Então, todos os dias, milhares de pessoas matam, morrem, e por coisas aí triviais mesmo, né? A vida tem perdido o seu valor. No entanto, quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras e nós conhecemos a palavra de Deus e a Deus, nós sabemos, né, que para Deus aqui, Deus, ele coloca, né, um valor imenso na vida humana, que Deus realmente ama o homem, amém, irmãos? E que não é desejo, inclusive, de Deus, nós sabemos vários versículos sobre isso, que nenhum homem morra, e morra destas formas, né, assim, assassinado, né, morra até mesmo por suicídio, porque Deus ele coloca, né, um valor extremo nessa questão da vida. Deus ele é o próprio autor da vida, amém, irmãos? Ele é o autor da vida. Então, olhando dessa forma, somente Deus é quem tem direito realmente de tirar uma vida. Literalmente, nessa forma, é só isso, é só Deus quem tem direito de tirar uma vida. Então, eu não posso insurgir contra ninguém, pessoalmente matar ninguém, até mesmo nessas contas, né, de homicídio, né, de assassinato, né, quando alguém insurge contra o outro por conta de uma questão que houve entre os dois, ou até mesmo na questão de tentativa, né, de roubo lá e tal, e matar, né, o que na nossa lei é chamado de latrocínio, né, roubo seguido de morte. Então, amado, eu não posso fazer isso. Mas também, em contrapartida, a gente precisa entender também que Deus mesmo, na sua palavra, ele deixa, e ele até institui, digamos assim, autoridades que possam vir cumprir a lei de fato e até mesmo levar aqueles que são criminosos à morte mesmo. Então, Deus dá essa liberdade não para o pessoal, né? Não para mim como pessoa, mas dá esta autoridade para o Estado. Dá essa autoridade para as autoridades constituídas no Estado. Ele dá esta autoridade, sim, e nós vamos ver mais adiante. Então, o sexto mandamento aqui manifesta, né, o propósito de Deus pela proteção da vida. Pela proteção da vida. E esta vida, ela deve ser protegida, e ele coloca aí, como nós dissemos, alguns itens aí para a gente entender. Agora, a vontade dele, né, é que os seres humanos façam o mesmo. Que os seres humanos também coloquem, né, o valor à vida, que protejam não só a sua própria vida, como a vida daqueles que estão ao seu lado. Então, um tema que abrange, né, e ele é complexo, e vai abranger, né, diversos pensamentos aqui. Como, por exemplo, olha só para a gente entender, temos como guerra. Será que Deus é a favor da guerra? Vamos lá, os irmãos agora participem aí com a gente. Será que Deus é a favor da guerra? Responde aí ou não. Sim ou não? Não tem problema ficar dividido, não. Quem acha que é sim? Levanta a mão. Que Deus é a favor da guerra. Olha só. Quem acha que não? Levanta a mão. Olha. Quem não acha nada? Aí tem a maioria, né? Não acha nada. Mas veja bem, se você acha que não, vamos então pensar pelo lado bíblico. Quem foi o maior de todos os reis nessa questão de guerra, na questão bélica nas Sagradas Escrituras? Quem foi? Davi. Será que ele era um servo de Deus ou não? As guerras que ele fez, que foi embates, né, que ele foi ali corpo a corpo, inclusive, né, ele mesmo na guerra,
Diferente de hoje, né? Hoje os países entram em guerra, o presidente fica lá sentadão, né? A gente está vendo talvez uma mudança, né, nessa questão no caso da Ucrânia, né? Parece que o presidente ali do país teve uns momentos lá que ele foi para o embate mesmo, né? Corpo a corpo. Mas veja bem, normalmente fica ali. Mas na época lá do monarca, né, de Israel, ali o rei ia para a guerra. Ele tinha dever, a obrigação dele era estar lá no meio do embate mesmo, né? Então olha só como que as coisas são. E Davi ganhou muitas guerras, de forma que os irmãos se lembram de uma musiquinha que o povo cantou para Davi, que Saul ficou enciumado, né? Que eles cantaram assim, ó, Saul matou milhares, porém Davi seus 10 milhares. Isso aí deixou Saul tinindo de raiva, né? Então veja, há guerras ali. Deus mesmo fez com que aquele povo, né, lutasse contra os seus inimigos. Agora, olha o lado. Há uma guerra de injustiça, não. Era um povo que era contra Deus. Era um povo que era contra o povo de Deus. Era um povo que até mesmo queria realmente exterminar o povo de Deus. No caso, por exemplo, dos filisteus, que queriam isso, né? A luta, parece que os inimigos ali, talvez os principais, ali, os filisteus estavam nesse grupo dos principais inimigos de Israel. Mas veja, eles estavam sempre nesse embate. E Deus estava com eles. Deus estava protegendo eles dessas nações inimigas que queriam, inclusive, dizimar o povo de Deus. Então, em alguns momentos, a guerra se torna algo inevitável, algo até mesmo lícito e algo até que Deus, ainda que ele não queira que aquilo aconteça, mas ele, no entanto, dá condições do homem se livrar, né, daquela questão ali. Então, veja, nós temos esse pensar, né, sobre guerra. A pena de morte, eu já falei aqui, né, mas eu tenho certeza que num grupo igual nós estamos aqui, tem muita gente aqui que é contra a pena de morte. E eu posso dizer para você sobre o meu pensamento. Eu sou a favor da pena de morte, mas eu acho que no Brasil, para haver pena de morte, precisa mudar-se muitas coisas. Eu acho que os irmãos têm acompanhado um telejornal aí, inclusive tem feito nos últimos tempos aí uma reportagem, né, de pessoas que foram condenadas inocentes. E infelizmente nosso país tem muito isso ainda. Né? Às vezes você molha a mão aqui do juiz e tal, o juiz condena o outro, mas não condena você. Infelizmente nós temos esse problema no nosso país. Mas também lá nos outros países de primeiro mundo, tal, como eu citei, né, nos Estados Unidos, também existem pessoas que vão presas inocentes. Nós tivemos um caso de um brasileiro, por exemplo, na Inglaterra, que ele levou 30 anos de prisão. Ele cumpriu 7 e ele não tinha feito nada. Aquilo que ele tinha foi pego, né, de droga no apartamento que ele morava junto com os amigos, era basicamente, não daria nem para ele assinar uma contravenção. Mas olha, só porque era estrangeiro, talvez, né, os policiais ali que pegaram, não gostaram, foram, prenderam ele, levou 30 anos de cana, cumpriu 7 na Inglaterra. Então olha só, há prisões injustas, até mesmo porque o homem não é perfeito. Amém, irmãos? Amém ou não? O homem não é perfeito. Mas, no entanto, nós não podemos fechar os olhos para isso, que é algo que Deus, inclusive, deixa, né, para que a gente, inclusive, execute essa pena de morte, até mesmo porque é uma forma como Deus deixou para que a criminalidade, né, ela não vá aumentando, para que se iniba o crime, se iniba, né, o mal. Então, é importante isso. Outro pensamento que vai trazer para nós é a questão, por exemplo, do suicídio. Não matarás, é pecado matar, né, as pessoas, mas e matar si mesmo? Será que é pecado? Também o é. Né? Ninguém tem poder de tirar a sua própria vida ou da outra pessoa. Lembra, o caso de tirar a vida, nós vamos estar vendo aqui mais adiante. Mas, primeiramente, esse é um dever do Estado, executando uma pena contra alguém que cometeu um crime, né? Um crime até bárbaro. A questão do aborto, que tem sido aí também, né, discutido no nosso país aí plenamente. Será que o aborto, isso pode ser, isso é legal diante de Deus? Também não. Alguns dizem assim, pastor, mas olha, a pessoa foi estuprada, engravidou e tal, como é que ela vai ter esse filho? Olha, ela vai ter o filho da mesma forma que as outras pessoas tiveram filhos. Agora, talvez que o Estado até possa deixar, né, até onde eu saiba, né, o Estado não tem nenhum problema com isso, é que essa pessoa, de repente, até coloca essa criança à adoção. Mas uma das coisas que, quando você vai lá ler, né, sobre essa questão do aborto, e países, inclusive, que é liberado o aborto, e que a gente acaba vendo que acaba sendo um mal maior, porque a mãe ali, pensar, né, que está com aquele coração, né, obviamente ali, triste, amargurado, por conta do fato, né, do estupro e tal, e ela toma essa decisão, ela vai lá e aborta a criança, e a princípio parece assim, não, resolveu a situação, pelo menos eu não vou lembrar da situação. Pelo contrário,
ela acaba trazendo um outro malefício para a vida dela, para a alma dela, que ela continua pelo resto da vida dela, tanto lembrando que ela foi estuprada, quanto também lembrando que ela foi uma assassina por tirar a vida de uma criança, de um bebê que era inocente. E, amados, os estudos mostram que a grande maioria dessas mulheres que comete aborto, elas seguem depressivos para o resto da sua vida. Porque não é fácil não, gente. Quem não é bandido, quem não está com a mente cauterizada para o mal, ao cometer, né, um assassinato que seja acidental, amado, a pessoa conviver com isso para o resto da vida é uma tortura. Então, olhar, né, para qualquer que seja a situação e ir ao lado, né, se posicionar a favor de uma questão dessa tal como aborto, é uma pessoa que não leva em consideração os outros pontos da vida. Até mesmo aquilo que já tem sido, né, vamos dizer assim, experiência já de vida, vivida por pessoas que tiraram a vida de crianças assim. Sem contar que quando a mulher, né, passa por um aborto, ela sofre muito mais do que se ela tivesse um filho. Há um risco, inclusive, muito maior para a mulher, que eles não falam sobre isso, do que se elas tivessem um filho. E, amado, sinceramente, para mim um aborto, né, é um assassinato com requintes de crueldade. Você já viu como é que normalmente é feito os abortos? É enfiado uma lâmina dentro da placenta, né, ali, né, da bolsa, né? É cortada a criança em pedaços. Depois se coloca um instrumento para sucção, como se fosse um aspirador de pó, onde tira ali todo o corpo do bebê. Mas a palavra aborto para alguns tem sido tão bonitinho, não é? Mas, amado, Deus é completamente contrário a isso. Amém, irmãos? E eu tenho certeza, né, que nenhum dos irmãos aqui é a favor do aborto aí, nenhuma hipótese, né? Eu tenho certeza disso pelo conhecimento que os irmãos têm nas Sagradas Escrituras. A eutanásia. Aquele momento onde o médico fala assim, ó, não tem mais solução. E você pode decidir como parente se você desliga a máquina ou se você deixa como está. E aí? Pessoal, acontece isso com a sua família, com alguém da sua família. E fica lá, né, durante anos e anos, e o médico fala, ó, não tem mais condição. E aí? Desliga esse aparelho ou não desliga? E tem sido um caso, ultimamente também, né, de grande rebuliço aí na questão médica, que nós temos tido nos últimos anos pessoas que ficaram nas máquinas aí durante 20, 22, 25 anos e que voltaram de novo. Então é algo, né, a ser realmente discutido. E é óbvio, né, eu não vou ter aqui resposta para todas essas questões, principalmente nessa questão da eutanásia. Meu pensar, não desligaria. Mas talvez alguns falariam assim, né? Não, mas vai ficar sofrendo em cima da cama lá, o resto da vida, 20 anos, 30 anos, né? Mas eu propriamente não desligaria. Eu tenho isso para mim como sendo também, né, uma forma de assassinato, né? Então, esse sexto mandamento tem muitas coisas, né, para se abordar e provavelmente nós não teremos tempo para todas elas aqui. Mas o mandamento, né, o sexto mandamento é não matarás. Vá comigo rapidinho lá em Gênesis capítulo 9. Vamos lá, nós vamos correr vários versículos aí. Os irmãos nos ajudem aí. Gênesis 9. O versículo 5 e o versículo 6. Quem achar primeiro aí, lê para nós, por favor. Gênesis 9. Okay? Então nós vemos aí a questão, a questão pessoal, né? Ou seja, eu levantar contra alguém, matar alguém. Os irmãos se lembram, né, bem desse texto aí, dos filhos ali de Adão, né? Que um insurge contra o outro, mata um ao outro e depois então Deus vem trazendo com respeito a isso. E então, amado, mostra aqui para nós o texto de que realmente, né, a vida deve ser protegida porque o homem é, inclusive, a imagem de Deus. Que jamais nós temos esse direito de insurgir contra alguém porque eu não gosto dele, por algo que ele fez comigo, por uma briga de trânsito, né, alguma coisa desse prejuízo que ele me deu, de ir lá e acabar tirando, né, a vida dessa pessoa. Então, desta forma, nós não temos, né, nenhum direito de fazer isso.
Somente Deus realmente, que é o doador, né, da vida, Ele que é o consumador da vida, é que tem o direito, inclusive, de tirar a vida. Amém, irmãos? Abra lá comigo em 1 Samuel, rapidinho. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. A palavra de Deus nos diz assim, ó: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Agora veja, realmente é Deus quem tem esse direito. Agora, lembra, né? Não vamos aqui fazer nenhum tipo de confusão. Lembra que Deus também outorga este direito à vida, né? Ou seja, ao defender a vida, Ele outorga esses direitos também em algumas situações, né? E também, principalmente, aí, as autoridades constituídas. Nós vamos estar vendo isso mais embaixo. Mas ao que se diz com respeito àquela questão pessoal minha, né, de uma briga de trânsito, alguma coisa assim, jamais Deus me dá o direito de levantar contra alguém e ir lá, né, e tirar a vida daquela pessoa. Isso é realmente, né, contrariar a vontade de Deus, contrariar aquilo que são os planos de Deus para o homem. O desejo de Deus é buscar, né, salvar essas pessoas, mudar, transformar a vida dessas pessoas. Esse é o desejo de Deus. Agora lembra, sempre, né, Deus tem aquela questão de guardar a vida como sendo primordial, né, até mesmo nessa questão espiritual. A quebra do mandamento, então, ela ocorre em dois momentos aqui. Primeiro, quando nós tiramos a nossa própria vida, isso nós não podemos fazer. Suicídio. Isso nós não podemos e não devemos fazer. Amém, irmãos? Então, olha, nem é porque, se eu tirar a minha vida eu vou perder a salvação. A gente não crê nisso. A gente crê que salva uma vez e salva para sempre. Amém, irmãos? A gente crê nisso. Amém? Ué, eu achei que eu estava na igreja batista. A gente crê nisso, amém ou não? Melhorou um pouco aí. Eu achei que vocês não criam nisso, na salvação eterna e tal, né? Fiquei meio assim. Então, veja. Não é a questão do suicídio aqui, não é porque se houver suicídio a pessoa vai para o inferno, não. A questão é que ao suicidar a pessoa quebra esse mandamento. É um pecado, é uma desobediência a Deus. E isso não deve, né, ser feito de forma alguma. Aliás, né, se há algum pensamento suicida, o que se deve fazer é buscar em Deus algo ali porque venha te abençoar, tirar aquilo do seu coração, da sua mente. Buscar ajuda, de repente, né, do pastor, de um irmão. Se for, de repente, um caso lá, né, do corpo mesmo, né? Às vezes a gente passa por alguns problemas no nosso corpo, algumas glândulas param de funcionar e por isso acaba deixando de produzir algum tipo de hormônio que a gente necessita, a gente acaba caindo em depressão, a depressão vem, né, trazendo este tipo de pensamento na nossa mente, a gente precisa correr atrás de resolver isso, mas jamais, né, buscar suicídio. Suicídio é a quebra do mandamento aqui do 6º mandamento. Então, tirar a nossa própria vida é quebrar o mandamento. Tirar também a vida de outro também é quebrar o mandamento. Aquilo que nós dissemos, né? Por casos banais, por questões, né, que poderia ser muito bem resolvida, né, numa conversa, isso aí, para Deus também é quebrar o mandamento. Agora, tirar a vida de outro é pecado. Agora, não é pecado quando? Exceto em que situações? Abra lá comigo rapidinho, Romanos capítulo 13, nós vamos ver esta questão, né? Romanos 13, o versículo 4 de Romanos 13. Romanos 13, 4. Alguém lê para a gente aí, bem forte. Romanos 13, 4. Amém, irmãos? Então, de quem é que Paulo está dizendo aqui? Das autoridades, ou seja, da polícia. Eu sei que, olha o cúmulo do absurdo, né? Tem hora que a gente vê jornal, a gente vê na rede social, você fala assim, gente, mas não é possível que alguém fale uns trem desse, né? Os irmãos devem ter visto aí de que alguns levantam, né, a hipótese de que a polícia, ela tem que atirar menos no bandido, que não pode atirar tanto assim no bandido, não, né? E alguns até brincam, né, tem que levar um buquê de flor lá para o bandido, né, coisa desse tipo. Não. Olha, obviamente, né, o policial, inclusive, é preparado dessa forma, né? Ele não chega metendo bala em todo mundo, não, né? Só se o cara estiver mal intencionado. Mas ele é preparado. Numa situação onde ele pode, né, negociar com o bandido, fazer com que o bandido se entregue, com que o bandido, né, não saque uma arma. Ele faz isso, é óbvio. Mas numa situação, por exemplo, como no Rio de Janeiro, né, que a pessoa
o policial está subindo na favela, e lá de cima, né, o cara está mandando bala, né, aqueles traçantes, você vê na televisão, né, de noite, quando tem aquele tiroteio, parece foguete voando assim de um lado para o outro, é traçante, aquilo ali rebenta, aquilo ali derruba até helicóptero, gente. Aí você acha que o policial vai subir lá naquele lugar lá, peito aberto, buquê de flor na mão? De jeito nenhum. Veja, a própria palavra de Deus dá autoridade para que a autoridade, né, aí constituída, policiais, tirem a vida de bandidos, de meliantes. A própria Bíblia fala isso. Ou não? Olha, o texto está bem claro aí, né? Aquele que traz a espada, versículo 13. Olha só. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Olha, eu passo na cidade, eu encontro policiais na cidade, eu cumprimento todos eles, eu não tenho medo de nenhum deles. Você tem medo do policial? Eu não tenho, eu cumprimento todos eles. Mas agora, o bandido, o cara, né, que de repente é um traficante, é um assassino, você acha que ele passa perto da polícia e ele não está ali, né, realmente com seu coração temeroso, de que de repente, né, o policial está lá com a foto dele, buscando prender ele, porque ele cometeu um crime, ele sabe que ele cometeu. Então ele tem o temor. Mas olha o versículo 4, diz, porque ela é ministro de Deus para o quê? Para o bem. O bem de quem? Do bandido? Lógico que não, amado. O bem do povo de bem. Ela cuida da gente de bem. É isso. O bandido não. O bandido, o policial prende, o policial, se preciso for, né, num confronto, ele mata e ele tem a autoridade de Deus para isso. Ele não está quebrando o sexto mandamento, não. Eu até acho interessante, né, porque alguns pastores acham, por exemplo, assim, olha, crente não pode ser policial, porque, olha, como é que vai matar os outros, né? Olha, um crente matando alguém. Gente, a partir do momento que aquele cidadão, ele faz as provas, ele passa, né, no exame físico, nas provas, ele se torna um policial, ele está outorgado ali, não só pelo governo, né, do estado, do governo federal ali, para num confronto ele poder sacar da arma e fazer uso da arma, como ele está autorizado pelo próprio Deus para fazer isso. É bem claro assim, as Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Então não deixa esse povo, né, que está aí na mídia e tudo, encher sua cabeça de besteira não, gente. Porque se o bandido não puder sacar uma arma, se a polícia não puder sacar uma arma, o bandido vai poder. É bem assim. E o bandido, sabendo que o policial não pode sacar uma arma, o que você acha que vai acontecer? É óbvio que vai aumentar a bandidagem, ué. Mas veja, Deus dá essa autoridade, ok? Irmão. Muito bem. A gente ia chegar lá, né? Já era o próximo mesmo. Então vai lá para Esther. Vamos lá no livro de Esther. Então, muito bem. Nós vimos aí, a gente poderia até ter outros textos aí mostrando essa questão, né? De que a autoridade é constituída por Deus para isso mesmo, né? Para ir atrás do bandido mesmo e, se for preciso, fazer de uso de força, né, maior, até mesmo com um revólver tirar a vida do bandido, a Bíblia deixa essa autoridade aí para fazer isso. Agora, Esther, capítulo 8. Os irmãos lembram do livro de Esther, né? Eu vou só trazer aqui a história bem resumidamente. Os irmãos lembram que o povo de Israel está ali, né, bem que sendo forçado como escravo e tal. Esther é aquela moça bonita que agrada o rei, né? O rei, depois de destituir a sua própria esposa ali, ele acaba procurando uma outra mulher para se tornar a rainha, e ele escolhe Esther. Esther agora é uma daquelas moças escolhidas que vai ser a rainha ali. Agora, havia uma questão. Os irmãos lembram que há na história, né, um certo... eu sempre confundo o nome dele, né? Amã. Eu sempre quero falar Naamã, né? Então eu estava pensando aqui. Amã, que ele é alguém contra os judeus. E que ele, inclusive, né, ele faz o rei fazer uma lei para que os judeus sejam mortos. E ele, inclusive, né, a maldade dele, ele era contra o próprio tio de Esther, Mardoqueu,
e ele manda, inclusive, construir uma forca, se não me engano, uns 8 metros de altura, eu acho que era alguma coisa assim, né, para enforcar Mardoqueu. Então, ia matar os judeus e iria enforcar Mardoqueu. Era bem isso que ia acontecer. Essa era a ideia, era matar os judeus. Está vendo aqui que eu disse lá no começo? A ideia aqui é de disseminar a raça. Lembra? O diabo sempre fez isso. A mesma coisa com Hitler. O diabo encheu o coração de Hitler para exterminar os judeus, porque é o povo com que Deus tem uma aliança especial. Então, imagina se consegue destruir, quero ver Deus cumprir a promessa. Né? Mas não tem boca para o diabo. Né? Deus sempre vai cumprir a sua promessa. Né? Ele faz isso sempre. Né? Ele sempre guarda aquilo que é o seu povo. Agora veja, nessa história, então, o rei havia feito a lei que os judeus deveriam ser mortos. Assinados, enganado, obviamente, por Amã, né, ali, pelos demais ali. Ele foi enganado. E que a lei a qual ele tinha feito era medo-persa, ou seja, não poderia ser revogada, essa lei. Mas, no entanto, Deus, ele trabalha. Amém, irmãos? Ele trabalha de forma maravilhosa para com o seu povo. Amém ou não? Irmão Lucas pregou isso. Agora, olha Esther, capítulo 8. Olha o versículo 8 ao 11. O que acontece? Acontece que Esther vai, né, ali, conversa com o rei, ela então consegue mostrar para o rei que Amã está errado, e o rei então dá uma autoridade, ele não pode revogar a lei, mas no entanto ele pode fazer uma outra lei. E olha a lei a qual Deus, né, move ali o coração do rei, e o coração, né, aqui do tio, né, de Esther, acabei de falar o nome dele, já esqueci, Mardoqueu, né, está aí no texto. Olha só como que é feito aqui. Olha o verso 8 a 11, diz assim: escrevei, pois, aos judeus, como parece bem aos vossos olhos. Aqui o rei dando essa autorização. Em nome do rei. E selai com o anel do rei. Porque o documento que se escreve em nome do rei é que se sela, e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, no 3º mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos líderes das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus, segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. Ao verso 10. E escreveu-se em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, que cavalgavam sobre ginetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas e para destruírem, matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Aí a pergunta do irmão Jânio é: e aí, se um bandido entra na minha casa, vai buscar fazer mal para a minha família, eu tenho direito ou não tenho direito de me defender? Tem, amado. Deus dá esse direito para nós de defendermos a nossa família. Então veja, matar alguma pessoa é dado direito nas Sagradas Escrituras a autoridades, essas autoridades, né, polícias, por exemplo, se no nosso país, né, um dia for votado pena de morte ao juiz de sentenciar alguém por um crime, né, bárbaro aí, hediondo, com pena de morte, é dada essa autoridade. É dado essa autoridade também para que você defenda a sua própria vida, e essa é uma lei do nosso país. Nós temos respaldo na nossa lei de defender a nossa própria vida, sim. Nós temos respaldo nisso, né? A lei da legítima defesa. Então você tem respaldo para isso, defender a sua família. Defender a sua pátria. Então, no caso de uma guerra, se você for chamado, né, para uma guerra, obviamente uma guerra lícita, né, em tudo você é chamado, você tem que ir defender a sua pátria. Eu vou ter que ir defender minha pátria. É assim que funciona. E nós temos a autoridade de Deus para isso. Ok? Agora, tirando isso, irmãos, aqui, nós não temos mais autoridade para tirar a vida de ninguém. É bem assim. Agora,
Lembra, o grande problema é quando a palavra de Deus é deixada de lado, que isso vai causando mal para o povo, vai causando mal para a nação. Alguns anos atrás nós tivemos o tal do plebiscito lá, desarmamentista, né? E o pessoal foi, disse que votou, que ia desarmar e tal, desarmou, né? Todo mundo. Parabéns. Sabe o que a gente fez naquela época? Ah, pastor, eu já não tinha arma mesmo, né? Então, não fiz nada, eu só fui lá e votei a favor, porque eu acho errado mesmo de ter arma em casa. Isso, só que, sabe o que foi feito naquela vez? Você falou, né, se você votou a favor, ou a população maior, né, que votou a favor, falou assim, ó, bandido, pode vir que eu estou desarmado. É literalmente isso. Hoje nós estamos passando uma questão, e lembra, não estou tirando nada daquilo que o irmão Lucas pregou aqui, não. Realmente Deus cuida de nós, amém, irmãos? Mas nós temos que fazer a nossa parte também, amém ou não? Nós estamos passando hoje por uma questão no cenário mundial, que todos os países estão de olho no Brasil. Todos, sem exceção. Maior celeiro do mundo. A gente só produz em 8% da nossa terra. O maior, inclusive, né, concentração de água potável do mundo está aqui, no Brasil. Vocês já notaram, na Europa tem gente passando fome. Nós tivemos há 3 semanas atrás em Franca, foi 3? 2 semanas atrás em Franca, e a gente conversando com o pastor Roberto e a dona Cátia, estão lá em Franca. Nos Estados Unidos, já está faltando mercadoria nas prateleiras. Eles falaram, gente, eles acabaram de chegar de lá tem 1 mês e pouco. Nos Estados Unidos, país rico. Adianta o quê você ter dinheiro e você não ter comida para comprar? Resolve alguma coisa? Você pode morar numa casa maravilhosa, mas se você não tiver o que comer, o que adianta? A Europa, do mesmo jeito, está vivendo isso aí. Vai chegar um dia, mais dia, menos dia, que pode ser que venha acontecer uma guerra. E uma guerra para ser tomada do Brasil. O que você tem na mão para defender sua pátria? Está conseguindo entender? É bem assim. Vai sair daqui hoje falando, o pastor falou que é para a gente comprar arma. Não, porque é proibido no país. Hoje você tem uma arma, né? Não sei, não estou acompanhando muito bem aí as leis, né? Eu acho que foi autorizado você comprar, você não pode, posse, né? Você não tem porte, né? Para sair andando aí. Mas olha só, é isso que eu estou querendo dizer. Às vezes, como que há problemas? Esses tempos atrás, os irmãos se lembram lá nos Estados Unidos, teve algum problema lá, eu nem me lembro qual foi o problema, mas que a população saiu para a rua, armada. Tinha gente com 5 armas penduradas no pescoço. Aí tem um presidente lá agora que quer fazer a mesma coisa, desarmar a população. Sabe qual que é o país com mais intriga no mundo? Sabe? Que tem mais inimigo no mundo? Você sabe qual que é o país que tem mais inimigo no mundo? Os Estados Unidos, gente. Você vai desarmar a população? Imagina o que aquele pessoal que fez lá no World Trade Center, lá, imagina, agora a população está desarmada. O que você acha que eles vão fazer? Porque no final, não adianta. Não adianta. Às vezes os inimigos são muito maiores, a gente vê isso, inclusive nas Sagradas Escrituras, né? Inimigos de Israel que se juntaram para ir guerrear contra Israel. E às vezes acontece isso, né? E aí você não tem o que defender. O que tem, inclusive, até hoje, né? Ainda tem travado, vamos dizer assim, um avanço da Rússia sobre a Ucrânia, é justamente isso, que na Ucrânia havia portes de armas, as pessoas tinham arma em casa, conseguiram defender. Sabiam pelo menos como que usa, como que manuseia aquilo. Então é um direito que a Bíblia deu até mesmo para isso, para que a gente guarde o nosso país, para que a gente guarde a nossa família. É um negócio que não é brinquedo não, gente. E desculpa eu falar isso, né? Porque normalmente o pessoal acha assim, não, é só paz e amor. E não é bem assim não, né? A Bíblia ela coloca tudo nos seus devidos lugares. E a gente precisa entender isso.
Uhum. É. É. Num caso desse, por exemplo, já foge daquilo que é a defesa, né? Então, não é mais legítima defesa. Então, no caso, ele errou mesmo, né? Porque aí a justiça, cabe fazer justiça à própria justiça aí, né? Do país, né? A legítima defesa está ligada sempre com aquele negócio ali do momento, né? Então, é nesse momento aí que a pessoa, ela precisa, né, se defender aí. Agora, é óbvio, né? Lembra lá, as autoridades, inclusive, falam sobre isso, né? No momento de um assalto, coisa assim, para você não fazer o quê? Não reagir. Então, até essa questão da legítima defesa de uma pessoa, ela sempre é num momento muito excepcional mesmo, algo assim que não tem outro jeito mesmo, né? Então, lembra disso aí, né? Não estou também aqui autorizando ninguém a um assalto, qualquer coisa, vou para legítima defesa. Você vai se dar mal, porque o bandido normalmente está armado e ele não tem nada para perder. Nada a perder, né? Então, é complicada essa questão aí, tá bom? Então, nós vemos essa questão, tanto aí toda regra, né, vamos dizer assim, tem a sua exceção, não é bem assim, mas nesse caso aqui tem essa exceção. Não se deve tirar a vida, a não ser aí as autoridades, né, a justiça pública que tem essa autoridade, a questão da legítima defesa e também a questão aí da defesa à pátria. Fica bem claro aí para nós nas Sagradas Escrituras essas questões. Agora, como é que era no tempo, né, ali das Sagradas Escrituras, no tempo do Velho Testamento? Como é que funcionavam as coisas ali? Era bem assim, ó, matou, sabe o que acontecia? Matou, morreu. Era assim que funcionava. Então, olha lá comigo, lá em Deuteronômio, vai lá rapidinho, para a gente ver se a gente termina aqui. Deuteronômio não, irmãos, Números, lá em Números. Números. A gente vê em Números 35 aqui, Números 35, a gente vê a lei que era aplicada no caso tanto de homicídio culposo quanto homicídio doloso, né? E que a gente, às vezes, essas duas palavrinhas fazem uma confusão na mente da gente, né? Então, ó, homicídio culposo, apesar de falar que é culposo, é quando não tem intenção de matar, né? E aí, homicídio doloso, então é quando o cidadão teve intenção de matar. Por que não inverter essas palavras? Ficava muito mais fácil, né? Mas parece que a lei eles gostam de complicar mesmo. Mas olha aí, ó, Números 35, versículo 16 a 25, diz assim: porém, se o ferir com instrumento de ferro, então aqui está falando sobre homicídio doloso, tá bom? Então, olha lá. Porém, se alguém ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se lhe ferir com uma pedra de que possa morrer e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer e ele morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. Então tá bem aí. Olha o verso 19, né? O vingador do sangue matará o homicida, encontrando matá-lo-á. Então aí no caso, se fosse lá atrás, a lei era essa aí. Se alguém foi lá e matou alguém, assassinato, essa pessoa ela seria morta. Inclusive havia, né, na lei aqui, aquele que era o vingador. Alguém da família podia ir lá vingar, achava o homicida e matava, né? Aquele foi o caso aí que o irmão Jane falou. Hoje na lei não existe isso mais, né? A nossa lei aqui é a justiça pública que tem que fazer. Lembra, né? A autodefesa aqui, né? É só naquele momento do embate ali mesmo. Então veja só. Então olha, essa era a lei para o homicídio doloso. A pessoa que matava, ela morria. Era bem assim que funcionava. Agora olha só. O homicídio culposo, né? Ele vai falar para a gente aí adiante. Ele fala assim, se também o empurrar, ainda falando sobre o homicídio doloso, né? Se, porém, o empurrar com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. Homicida é, o vingador do sangue encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, aqui agora homicídio culposo, né? Porém, se o empurrar
subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra, sem o ver, de que possa morrer, e ele morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse seu mal, então a congregação julgará entre aquele que o feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue. Então, olha aí, lá atrás havia uma lei que, como é que você denominaria essa lei? Ela é uma lei severa ou branda? Fala aí pra gente. O que você acha? Era uma lei severa ou branda? Severa? Mas quem é que instituiu essa lei? Agora, qual o motivo que Deus instituiu uma lei assim, irmãos? Coibir o mal. É bem assim. Coibir o mal. Por mais que a gente ache que ela é uma lei severa, no entanto, ela é uma lei justa. É para que o mal não prolifere. Imagine você se no nosso país a gente tivesse a lei aí da pena de morte. Você acha que a gente teria tanto crime igual a gente tem aí? Fala aí para mim. Não, isso é aumentar a criminalidade, pastor. Ah, ia sim, com certeza. O cara saber que se ele for pego, né, num assalto lá, a mão armada, ou se ele fizer praticar um latrocínio, a polícia vai pegar ele, vai levar ele para a cadeia, dentro de alguns dias ele vai estar sendo morto lá, ou na cadeira elétrica, ou com injeção letal, né, de outras formas aí que tem em outros países. Você acha que o cara não vai pensar duas vezes para cometer um crime? É óbvio, irmãos, que vai. A justiça, ela tem mesmo isso, é um dever dela, coibir o mal e incentivar o bem. Lá em Romanos 13 fala isso, inclusive. Esse é o dever, né, da justiça. Então veja que a justiça aqui, ela era praticada desta forma, era uma justiça, até aos olhos humanos, pode ser que ela era severa, mas ela realmente coibia o mal. Quantas vezes eu e você, nós ouvimos nos telejornais, aquelas pessoas que foram presas por algum delito que cometeram, falando assim, agora eu comer de graça mesmo durante uma semana, um mês, depois eu saio. Você já ouviu essa frase, saindo da boca do meliante? Aí você vê que tipo de bagunça que a gente está entrando. Então seria bem diferente, né, se fosse seguir aquilo que a palavra de Deus nos fala. Então olha só, ainda havia aí, no versículo 9 até o 34, a gente vê de números aqui 35, nós não vamos por conta do tempo, mas havia cidades de refúgio, né, como foi citado aí no texto anterior que nós lemos, aonde essas pessoas podiam ir, ficar ali, e elas estariam guardadas ali naquele momento, né, e não seriam mortas ficando ali durante aquele tempo. Né? Então, a lei ela tinha, né, essas questões aí. As cidades de refúgio eram em 6, né, 3 estavam daquém do Jordão e as outras 3 do outro lado do Jordão, em Canaã. E elas serviam justamente aí para o refúgio do inocente, não daquele que tinha cometido o assassinato porque queria, porque era mal, não, nada disso, era só para o inocente mesmo. Então, nós olhamos para as Sagradas Escrituras e a gente precisa entender, fazer essa distinção de que Deus ele dá essa autoridade, né, para que a justiça seja executada no mundo. E, inclusive, abra lá rapidinho comigo. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Nosso tempo aí já foi, mas vamos lá. Eclesiastes 8, 11. 8, verso 11. Olha o que a palavra de Deus fala aí para a gente. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, presta atenção, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Então é por isso que cresce a maldade. Já que não executa logo, já que não dá uma pena logo em cima dessa pessoa, e uma pena que seja rigorosa
pelo ato que ela cometeu, né, de acordo com o ato que ela cometeu, então a maldade vai proliferando. É bem assim. Agora veja, Deus ele dá esse respaldo nós indo nas Sagradas Escrituras. O próprio, agora escute bem, irmãos, nós vamos reinar com Cristo nessa terra, não vamos? Durante quanto tempo? 1000 anos. Será um reino justo ou injusto? Justo. Justo. E como é que Deus vai tratar a maldade? Né? Como é que Jesus vai tratar a maldade naquela época? Ah, pastor, nem sabia que ia ter maldade no milênio? Pois vai ter. As pessoas vão nascer, elas ainda não foram transformadas, né? E elas vão nascer ainda com um pecado, ainda pessoas más mesmo ainda. Então olha só como que vai ser. Abre lá em Isaías, rapidinho aí. Isaías 65. Isaías 65. O verso 20. Isaías 65, 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Porém, o pecador de 100 anos será o quê? Amaldiçoado. Ou seja, haverá a justiça de Deus sobre eles. Haverá uma pena de morte mesmo. Então será um governo justo, um governo realmente naqueles padrões que foram instituídos nas Sagradas Escrituras. Vai ser dessa forma. Então, amado, não entenda, né, mal as Sagradas Escrituras de maneira nenhuma. As Sagradas Escrituras, ela está aqui, inclusive, para fazer com que o homem, né, tenha uma vida ali realmente direcionada por Deus. A maldade vai existir, mas é necessário que essa autoridade que foi constituída por Deus trabalhe cumprindo com o seu objetivo de coibir a maldade, de coibir o mal na sua vida. Então, no tempo, né, de Israel, era dessa forma. No tempo de Jesus, não muda muita coisa. Quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 22, que muitos querem dizer ali que é basicamente Jesus falando contrário a toda a lei, lembra? Ele mesmo deu testemunho dizendo que ele não veio, né, abolir a lei, mas ele veio cumprir. Ou seja, nada da lei foi tirado. Nada. As coisas continuam da mesma forma. A questão é que ali, Jesus ele está falando daquele pano de fundo que nós dissemos no início, da questão pessoal. Eu não posso insurgir contra alguém, matar alguém por conta de inveja, por conta de querer, né, ali, desejar um bem que ela tem. Eu não posso fazer nada disso. É só na autodefesa, né, de um bandido mesmo. E é só ali a justiça, né, pública que pode fazer isso, ou então em momentos de guerra, como nós bem vimos. Então, era desta forma. Agora, há algo interessante aqui, que eu gostaria de fechar, né, com esse texto aqui para nós. Quando nós olhamos esta questão do matar aqui, do sexto mandamento, a palavra dita não matarás, às vezes a gente fica com aquele pensamento, né, de alguém que pega um instrumento, chega ali e tira a vida de uma outra pessoa. Mas olha que a lei ela vai além disso. Abra lá sua Bíblia em 1 João, e nós vamos terminar com esse texto. Vai lá, 1 João. Teríamos muito aqui ainda para falar, mas nosso tempo já foi. 1 João capítulo 3, verso 15. Nós vamos ler juntos aí. Todo mundo achou? 1 João 3,15. Vamos ler juntos aí? Leiamos. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente sendo nele. Então, olha só. Qualquer que odeia a seu irmão, ele é o quê? Homicida. Ou seja, se você tem um sentimento assim errado, de amargura para com seu irmão, de ódio para com seu irmão, a Bíblia coloca você naquilo que é chamado de homicida. Você é um homicida. Por mais que você não pegou numa arma para tirar a vida dele, no seu coração, na sua mente, você já matou ele, no seu coração e na sua mente, quando você odeia alguém. Isso também, irmãos, é uma forma de se quebrar o sexto mandamento, não matarás. Agora o texto continua dizendo para nós, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ou seja, que nenhuma pessoa que odeia o seu irmão, essa pessoa, ela não tem a vida eterna, ou seja, não é que ela perdeu a salvação, é que ela nunca foi salva. Lembra, o principal, inclusive, né, ali, demonstração de que você é salvo, é justamente o amor de Deus operando na sua vida.
O amor para com as pessoas. Por mais que um dia lá, de repente, como nós vimos aí, né, você precise se defender e de repente até, sei lá, tirar a vida de alguém, isso não deve ser feito com alegria. Isso deve ser feito com pesar. Por mais que de repente vá que um dia nosso país tenha pena de morte, de repente a gente está vendo lá alguém que está no corredor da morte, alguém que vai ser executado naquele dia, isso não deve encher o nosso coração de alegria, não. Deve encher de tristeza, porque alguém que não, né, se policiou, que não buscou a Deus, que não buscou livrar sua alma do mal e que hoje está naquele estado ali por conta disso. Então, amado, olha só, né, o texto aqui que nós não poderíamos deixar de citar de maneira nenhuma. Tome cuidado com o sentimento que você tem para com as pessoas. Tome cuidado. Se você tem esse sentimento, né, de desprezo, de ódio, de raiva, rancor por alguém, tome cuidado com isso. Acerta isso na sua vida. Amém, irmãos? Você precisa amar as pessoas e não odiá-las. Então, espero que ninguém tenha entendido mal aqui o estudo de hoje de manhã. Eu não estou pregando a maldade, o ódio, nada disso não, porque a Bíblia não faz isso. A Bíblia só coloca tudo nos seus devidos lugares e ela mostra para a gente, ó, você tem que viver assim. Inclusive, há um texto bíblico que os irmãos conhecem muito bem, que diz assim, se possível, tende paz com todos os homens. Amém? Mas olha, a Bíblia deixa bem claro, né? Se possível, tende paz com todos os homens. Porque a paz de alguém, né, por alguém, não está só ligado, né, não requer só a minha tomada de decisão, requer a do outro também. Mas nós, como cristãos, nós devemos buscar ter paz com todos, amar a todos, buscar realmente viver para a glória de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Este, então, é o 6º mandamento, né? Não matarás. Então, para que os irmãos entendam um pouco melhor sobre essa questão, ok? Nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo tempo que o Senhor nos permitiu termos aqui, aprendendo sobre a Tua Palavra. Espero, ó Pai, que tenha sido de forma esclarecida para todos e que não venham pegar aqui nada, ó Pai, ao contrário daquilo que realmente a Tua Palavra vem nos dizer. Ó Pai, nós sabemos, há um mal e pessoas estão sendo envolvidas neste mal. Mas nós não devemos odiá-los, nós devemos amá-los, sim. Ó Pai, amá-los tal como o Senhor Jesus nos amou. Mas também sabemos, ó Pai, que há uma responsabilidade do nosso governo em proteger a população de bem, há uma responsabilidade nossa também de proteger a nossa família, e assim, ó Pai, o Senhor nos ajude, que nunca nós precisamos fazer uso de força ou de qualquer coisa desse tipo, o Senhor nos proteja, mas que nós também venhamos compreender a Sua Palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Amém.